Olá, minha gente! Estamos começando o programa Hora Boa aqui na TV Evangelizar nessa sexta-feira, um dia dedicado a Jesus misericordioso aqui na nossa programação. Mas hoje nós vamos falar sobre terra, sobre o solo, a nossa terra em meio ao caos da poluição global. Teremos também um boletim de notícias e muito mais. Por isso, equipe, roda a vinheta. Eu quero acolher você de todo o Brasil que nos acompanha pelos canais abertos. Aqui eu preciso citar algumas cidades. Sempre Curitiba, região metropolitana, pelo canal 16, Cascavel, Maringá, Lapa, Vitória da Conquista, Bahia, Joinville, Santa Catarina, Fortaleza. Quero acolher você que nos acompanha também através da Sky TV e pelos canais digitais. Minha gente, o arquiteto chinês, paisagista, criador das cidades cidades esponja, corrigindo aqui, transformou o urbanismo ao propor soluções naturais para enchentes e para a crise climática. Seu legado seguirá inspirando novas gerações a unir infraestrutura e também natureza. Vamos acompanhar esse curto VT. Essa é uma cidade esponja que captura a água. Projetadas pelo arquiteto paisagista Kung Yu, elas utilizam soluções baseadas na natureza para absorver e utilizar a água da chuva de forma eficaz. Essas cidades empregam pavimentos porosos, telhados verdes, jardins de chuva e áreas úmidas para gerenciar a água, apoiar a biodiversidade e melhorar a qualidade do ar. Ao desacelerar o fluxo da água, elas capturam e armazenam a água para uso posterior. E as características naturais também purificam a água. As cidades esponja foram testadas em 30 cidades na China e agora estão incluídas nos planos diretores de mais de 538 cidades. Essas cidades podem nos aproximar de uma vida em harmonia com o meio ambiente e contribuir para um futuro sustentável. Siga-me para mais. Dia Mundial do Solo, com o tema Solos Saudáveis para Cidades Saudáveis, reforçando que 95% dos alimentos dependem diretamente desse recurso. A poluição e o selamento urbano agravam inundações, ilhas de calor e perda da biodiversidade. É sobre isso que nós vamos conversar. Esse é o nosso papo hoje. Nós vamos conversar com o arquiteto, com o Guilherme, né? Ele que é o arquiteto, paisagista e também professor da PUC Rio Grande do Sul. Olá, Guilherme, seja bem-vindo ao nosso programa Hora Boa. Olá, um prazer estar com vocês e falar de um assunto muito importante como o solo, né? Bacana. Vamos já, hoje Dia Mundial do Solo, né? A importância para essas novas gerações que estão chegando, Guilherme. E é com tristeza que tem que falar que o Kung Yu faleceu esse ano no Brasil em um acidente aéreo, né? Mas ele foi fantástico em criar esse conceito de cidade esponja, de retardar a água para que a água não levasse o solo, não criasse inundações, e é uma solução muito inteligente. Apesar dessa cara de paulista, eu sou de Porto Alegre e sofri todas aquela enchente que houve o ano passado, e isso é muito resultante dessa inobservação dos problemas que o Kung Yu realmente levanta, que não criar pisos mais infiltrantes, reter a água para redução da inundação. E muito importante, restauração das matas ciliares, né? Isso que garante baixar a velocidade da água para que não haja inundações. Certo. Com esse tema, né, do Dia Mundial do Solo 2025, sendo solos saudáveis para cidades saudáveis, gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas 3 ações práticas, né, de baixo custo, que o morador urbano, né, ele pode implementar no seu dia a dia, seja em casa, no condomínio ou no bairro, para contribuir diretamente para a saúde do solo. Primeira coisa, não impermeabilizar muito o seu terreno. Certo. Né? Muita gente vincula pavimentação à limpeza, né? Não querem deixar áreas ajardinadas. Então, a essência da cidade esponja é deixar com que
a água ela entre no solo. Então, impermeabilizar, fazer pavimentações muito excessivas na sua casa é um dos grandes motivos da inundação. Segundo ponto, a questão de retardar a saída d'água. Então, existem soluções de telhados verdes hoje que recebem a água e, além de manter a temperatura da sua casa com esse telhado verde, com vegetação em cima do seu telhado, você consegue reter essa água e diminuir a velocidade para que ela entre dentro do esgoto que vai para os rios, né? E o terceiro ponto é a questão de alimentar esse solo, né? Fazer com que esse solo seja fértil através de algumas ações bem pequenas, como compostagem, pegar todos os elementos vegetais e fazer com que esses elementos possam ser enriquecidos, incorporados à terra. Pode ser feito adubos com humus de minhoca, com compostagem, com várias formas, e dessa forma a gente consegue melhorar a porosidade da terra e fazer plantio de hortas, jardins, etc., gramados. Então, essas são soluções bastante inteligentes e de baixíssimo custo para que a gente possa manter a qualidade do solo dentro das nossas residências. Bacana. Guilherme, de que forma o conceito cidade esponja pode ser aplicado no planejamento urbano de metrópoles como o Rio de Janeiro para melhorar efeitos das enchentes e das mudanças climáticas? Isso é possível? Essa é a solução. Bacana. Não tem outra forma, certo? O que acontece é que nós temos que baixar o nível de impermeabilização do solo, né? Então, tudo isso é muito importante através das soluções que o CNIU criou, né? E ele incentivou, que são os pavimentos permeáveis. Hoje nós temos pavimentos que eles podem passar, os automóveis podem passar, os pedestres podem passar, só que boa parte dessa água infiltra no solo. Isso faz com que a água não vá direto para os rios e não crie as enchentes. Outro item é o telhado verde, paredes verdes, como eu tinha falado, né? E esses também retardam de uma forma muito grande a velocidade, né? Jardins que a gente possa criar dentro das edificações, ele diminui a ilha de calor, ele aumenta a absorção de água, né, pela arquitetura, e o mais importante é que ele retém essa água, né? Outra solução que é feita no urbanismo são os jardins de chuva. Então, são jardins em que eles acumulam uma quantidade de água e eles vão infiltrando aos poucos. Então, é muito importante essa criação de jardins de chuva, de lagos, de praças e parques, como esses que estão aparecendo nas imagens, que eles elevam o nível de água, eles retêm essa água e vão soltando devagarinho para o rio. E dessa forma, o CNIU conseguiu evitar com que cidades muito grandes, como essas que estão sendo mostradas aí, elas não tivessem uma enchente. Porque essa água era retida dentro das cidades. E isso aí, na realidade, é restaurar a mata ciliar. É aquela mata que existia antigamente, mas que nós pegamos com as cidades e ocupamos ela. Bacana. Tem uma história muito divertida de Blumenau. Sim, pode falar. Quando eles ocuparam Blumenau, eles foram falar com os índios locais e vão pedir desculpa porque tinham ocupado aquela área que era antigamente deles. E o cacique falou para o senhor Blumenau, não tem problemas. Nós não temos problema com essa área, porque essa área é uma área das chuvas, é uma área das águas. E até hoje Blumenau inunda, né? Porque nós tomamos o espaço das águas. Entendi. Ô Guilherme, além da estética, qual é o papel do paisagismo na promoção da biodiversidade urbana e na melhoria da qualidade do ar e do conforto térmico de centros urbanos, como você já estava falando aí?
todo o princípio é que, com as construções, isso cria umas ilhas de calor muito grande. Então, quando a gente aquece asfalto, concreto, edificações, isso cria, né, um aquecimento. Cidades como São Paulo chegam a criar 5 graus, 4 graus a mais do que o entorno. Então, a importância de criar jardins dentro da cidade é exatamente isso, para que a evapotranspiração que as plantas trazem, elas diminuem a temperatura dentro da cidade, além de filtrar a poluição, além de manter a água dentro da cidade. E exemplos que foram feitos nesse momento em Medellín, na Colômbia, eles conseguiram em poucos anos fazer cinturões verdes dentro da cidade e diminuindo de 3 a 4 graus a temperatura média da cidade. Então, olha como é importante a criação de jardins urbanos dentro das cidades. Além de trazer a avifauna de volta, ter essa questão do contato biofílico, as pessoas terem uma relação com a natureza e terem bem-estar, e além de mais, de ter essa integração do homem com a natureza. Guilherme, suas considerações finais, um tema tão importante que de repente você possa aqui, acrescentar algo que você gostaria de falar. Então, primeiro, parabenizar você por estar conscientizando a importância da questão de conservação do solo. Certo. Lembrando que, nesse verão, muitas cidades, principalmente do Rio de Janeiro, São Paulo, eles têm muitos desabamentos, muitos deslizamentos, mortes, em função da desobservância desses fundamentos, né, de respeitar o caminho das águas. Então, parabéns pelos seus trabalhos. Eu acho que é um trabalho fundamental de conscientização para que as cidades realmente consigam ser mais seguras, sustentáveis e voltados à qualidade do homem. Bacana, Guilherme. Muito obrigado. Gente, que importância desse tema, né? A natureza está gritando, o solo está gritando, pedindo por cuidado. E aqui ficam algumas dicas muito claras que nós podemos no nosso dia a dia, nas nossas cidades, através dos jardins, das praças, que nós podemos aí conservar o nosso solo. Nós dependemos dele, como dizia aí já o Papa Francisco, né? A nossa casa comum, precisamos cuidar. Mas nós vamos, minha gente, agora para o intervalo. Eu quero agradecer a você que está acompanhando conosco e lembrando que você pode acompanhar todos os nossos programas no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Vamos para o intervalo e no próximo bloco vamos repercutir também, falar sobre a Noite de Louvor, nosso grupo de oração nacional. Voltamos já. E já estamos de volta ao programa Hora Boa aqui na TV Evangelizar nessa sexta-feira. Lembrando, programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Mazzotti, de segunda a sábado, às 22 horas. Sim, 10 horas da manhã, programa ao vivo. Exibição especial às 22 horas para você que não tem condições de assistir na parte da manhã. É aquele momento de você conhecer mais a palavra de Deus, um caminho de espiritualidade, uma busca pelo crescimento espiritual do Padre Reginaldo Mazzotti, às 22 horas. Mas vamos agora ao nosso boletim de notícias com a nossa equipe de jornalismo. Olá, boa tarde, William. A votação do relatório sobre a escala de trabalho 6x1 foi adiada na Câmara após pedido de vista coletiva. O texto mantém o 6x1, mas propõe reduzir a jornada semanal de 44 para 40 horas, sem corte de salário. Essa mudança seria gradual, caindo 1 hora por ano. Em troca, empresas teriam redução de tributo sobre a folha. O governo, porém, quer o fim da escala 6x1, como previa a PEC original, que sugeria 36 horas semanais. O tema deve voltar à pauta na próxima semana. O governo brasileiro vai investir mais de 4 bilhões de reais para ampliar e modernizar 11 aeroportos pelo país. O dinheiro vem de uma linha de financiamento do BNDES.
As obras devem gerar mais de 2.000 empregos diretos e indiretos. E depois de tudo pronto, a expectativa é abrir mais de 700 vagas permanentes. O consumo de ultraprocessados no Brasil mais que dobrou desde os anos 80, chegando a 23%. É o que aponta uma série de estudos da USP. O aumento se repete em 93 países e está ligado ao maior risco de obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e vários tipos de câncer, segundo a revisão de mais de 100 pesquisas. Os pesquisadores recomendam que corantes e aromatizantes sejam sinalizados nas embalagens, assim como o excesso de gordura, sal e açúcar. Eu volto com você, William. Parabéns para a nossa equipe de jornalismo. Minha gente, todas as segundas-feiras é um dia dedicado ao Espírito Santo, aqui na TV Evangelizar. É o dia do maior grupo de oração nacional da TV. E nós temos a noite de louvor e agora nós vamos repercutir. Lembrando que nós estamos vivendo um tríduo dedicado à restauração das nossas famílias, consagração das nossas famílias ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ver como que foi na última segunda-feira? Pode ver. Eu tenho certeza que você que está aqui hoje traz no seu coração a sua família, a sua história familiar. Pessoas que são de Deus, pessoas que rezam o terço, pessoas que são fiéis à Santa Missa, que dobram os joelhos e que adoram o Senhor. Mas é fato, na minha família, na família da irmã Zélia, na sua família, nós temos pessoas que não rezam, pessoas que estão por caminhos duvidosos, praticando outras doutrinas, outros ensinamentos, ferindo o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje você está aqui não por acaso, porque nós estamos numa noite de louvor. Não, pode ser melhor, numa noite de louvor. Numa noite de louvor. E se é de louvor, o louvor tem que ser derramado na sua vida, amém? Amém. Tem que ser derramado na sua casa através de você que está aqui. Mesmo aqueles que não estão aqui, mesmo aqueles que estão desviados no mundo das drogas, do álcool, na prostituição, distantes da casa de Deus. Existem mães que estão aqui rezando pelos filhos, pela conversão dos filhos. Que bênção, né, gente? Que maravilha falar sobre família. Nós recordamos aqui de tantos santos, nós recordamos de São João Paulo II, que já dizia, né, que a família é o santuário da vida, a família é essa igreja doméstica. Então, só lembrando, você que perdeu a segunda-feira, você que não pôde acompanhar, você que não pôde assistir, nós temos uma exibição também no domingo, logo depois da Santa Missa que acontece no Santuário Nossa Senhora Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, transmitido para todo o Brasil. Ali por volta de 19 horas, você pode acompanhar novamente a Noite de Louvor, nosso grupo de oração nacional. E lembrando que segunda-feira nós já estaremos aqui de volta com o nosso grupo de oração. Você que mora em Curitiba, região metropolitana, você é um privilegiado. Você tem a oportunidade de assistir, de acompanhar, de vibrar, de rezar conosco, direto aqui do auditório. Então, Jesus das Santas Chagas, a partir de 5h30 da tarde, o nosso auditório já está aberto. Então, venha participar conosco, venha rezar o texto mariano, já se preparando aí para a Noite de Louvor, nosso grupo de oração nacional. Mas agora, gente, eu quero falar com você que faz parte da família Evangelizar. Eu quero estender as mãos para você e pedir por essa obra. Pedir pela Associação Evangelizar é preciso. Quero dizer para você que todos os dias nós estamos aqui empenhados em fazer com que conteúdos como esse cheguem até a sua casa. A noite de louvor que nós falávamos há pouco, as missas, todos os dias, são 2 missas que nós transmitimos, 7h30, meio-dia, programa Experiência de Deus e tantos outros programas. Mas eu quero pedir agora a sua contribuição nesse mês de dezembro, faça a sua contribuição. Está aparecendo aí o Pix,
Está aparecendo o QR Code, onde você pode pegar o aplicativo, o celular, abrir no aplicativo do seu banco e contribuir com essa obra de Deus com qualquer valor, qualquer quantia. E aqui eu quero até mesmo abrir o coração e dizer para você, olha, o mês de dezembro é um mês onde nós temos que nos redobrarmos, porque o nosso percentual, digamos assim, as nossas receitas, elas são bem altas. Por quê? Porque nesse mês de dezembro, tem muitas ações que nós desenvolvemos aqui na TV Evangelizar, com a caridade, com instituições, com abrigos. E além disso, nós temos também que honrar com compromisso com todos os nossos colaboradores. Então, nos ajude nesse mês de dezembro. Faça a sua contribuição para que nós possamos fechar bem esse mês de dezembro, fechar bem esse ano de 2025, nos preparando para tudo aquilo que Deus tem para nós no ano de 2026. Então, se você ama a TV Evangelizar, se você ama o Padre Reginaldo Mazzotti, faça agora a sua doação. Muito obrigado e que Deus te abençoe. E antes de terminar o nosso programa, preste atenção nesse recadinho, pois fala de saúde. Vamos lá. Atenção, porque esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade, e sim uma indicação poderosa para você que sente dores nas articulações. Artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna. Esse recado é para você. As pessoas têm o mau hábito de aprender a conviver com dores e achar isso normal, mas não é não. Não devemos nos acostumar com isso. É possível viver sem dor e com qualidade de vida e de forma 100% natural. A Vitae 7 em 1 juntou pesquisa e ciência avançada para resolver e ajudar você a viver bem, com disposição, sem dores. Você já ouviu falar do Vitae 7 em 1? Ele unifica os 7 produtos naturais mais consumidos no Brasil para combater as dores no corpo. Magnésio e cúrcuma para as inflamações. Colágeno tipo 2 para auxiliar a recuperar as cartilagens. Então, não perca tempo. 0800 321 6500. 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitae 7 em 1. São 7 produtos em uma única cápsula, trazendo conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Não permita que a artrite, a artrose, reumatismo e a fibromialgia limite a sua vida. Por isso, não perca tempo. Ligue agora no 0800 321 6500. Fale com o especialista em dores da Vitae 7 em 1. Anotou? 0800 321 6500. E presta atenção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e de brinde o Erva de Santa Maria, esse aqui, ó. Volte a viver sem dor. 0800 321 6500. Gente, está aí o recado da Olga, 0800 321 6500. 100 primeiros tem brinde, hein? Então aproveite e ligue, Dona Maria. Olha só, quero lembrar que logo mais, às 15 horas, você tem a oportunidade de rezar o terço Jesus das Santas Chagas com o Padre Reginaldo Mazzotti. Às 18 horas, rezar com ele também o terço mariano. E às 19 horas, Rede Vida Evangeliza com ele, Padre Reginaldo Mazzotti, aqui na TV Evangelizar, tá bom? Eu vou ficando por aqui nessa sexta-feira. Lembrando que na próxima segunda-feira temos um encontro marcado aqui no programa Hora Boa, aqui na TV Evangelizar, tá bom? Grande abraço, minha gente. Tchau, fique com Deus.